Salve galera, aqui é o professor Marcelo, mais uma vez com vocês. Agora vamos trabalhar os conteúdos que envolvem geologia e geomorfologia do relevo brasileiro, ok? Então acompanhe aí na tela do seu computador. Primeira coisa que nós temos que entender é que esse assunto ele vai buscar identificar para você não só a estrutura geológica com relação aos tipos de rochas e a sua evolução dentro da coluna geológica do tempo, mas também vão tentar buscar identificar essas formas superficiais. Então nós vamos começar a pensar um pouco com esse mapa que você vê na tela. É o mapa que mostra a estrutura geológica do Brasil, ok? E aqui nós temos, através das cores na legenda, a evolução geológica desses tipos rochosos no Brasil. Então nós temos os crátons, né, formados no pré-cambriano. Vamos encontrar aí o cráton amazônico, ok? Tanto no porção norte como sul amazônica. Vamos ver aí o cráton lá no São Francisco e vamos ver o sul rio-grandense. Por sobre essa estrutura geológica, vamos encontrar coberturas sedimentares, identificadas aí pela cor laranja em algumas regiões. E aí nós vamos encontrar faixas de dobramentos, que seria o Atlântico, Paraguai, o Araguaia, e também o de Brasília, identificado nessa cor um pouco mais laranja. Sobre todas essas estruturas, vamos encontrar rochas mais recentes, que seria aí as bacias sedimentares amazônicas, do Maranhão, ok? E também do Paraná, o número 2. Né? Nós já vimos isso anteriormente, aqui só estamos confirmando a importância dessas estruturas geológicas, tá? Uma vez percebida a estrutura geológica rochosa, vamos tentar entender um pouquinho as formas do relevo do Brasil. Para ficar didático para você, eu queria que você observasse o mapa, e a partir da observação desse mapa, aí eu queria estabelecer contigo aí as informações que envolvem o relevo brasileiro, mostrando a partir das altitudes essa variação do que é uma planície e também o que é um planalto. Então, 41% do território brasileiro são de áreas com até 200 metros, teríamos aí as planícies, 56% áreas que vão até 900 metros e 2,5% acima de 1.200 metros. Acima disso, 0,5%. E as maiores altitudes nós vamos encontrar na região das Agulhas Negras, 2.790 metros, que fica na região sudeste do Brasil, ok? Tranquilo. Uma vez visto, então, essa questão que envolve o relevo, você já vai ter uma noção clara do que é uma planície, do que é um planalto. Fica fácil nós identificarmos aí as formas, tá? Vamos começar a falar um pouquinho sobre as formas de relevo continental, com destaque aí para as áreas mais baixas, né? Áreas, então, de 0 a 100 metros são as planícies, são áreas que vão receber sedimentos. As regiões mais altas, né, acima aí de 200, 300 metros, nós vamos chamar de planalto. Planalto são áreas, então, que vão fornecer os sedimentos. Dentro dessas áreas mais altas, podemos encontrar as chapadas, que são essas formas de relevo onde você encontra o topo aplainado. Nas regiões de borda dos planaltos, ou até mesmo das chapadas, encontramos as escarpas, que são relevos íngremes nessas bordas, podemos chamá-las de cuesta. Também podemos encontrar entre montanhas, entre planaltos, ou entre planalto e uma planície, uma área rebaixada. Essas áreas rebaixadas nós vamos chamar de depressão. Quando ela está abaixo do nível do mar, chamamos de depressão absoluta. Quando ela está acima do nível do mar, nós vamos chamar ela de relativa. Aí nós temos as montanhas, temos as serras, são outras formas que nós temos aí de maior altitude. Esses seriam então os relevos a nível continental. Eu tenho algumas fotos para mostrar para vocês aqui para ficar bem didático. Então aqui nós temos a planície, né, um exemplo de planície, áreas que recebem sedimentos. Temos áreas de planaltos, áreas altas que vão fornecer sedimentos, assim como também as chapadas, as regiões de topo mais plano, né, junto com os planaltos. E essas áreas rebaixadas nós vamos chamar de depressões, né? Aqui nós temos as serras, né, relevos mais pontiagudos, e aí as planícies, né, em regiões litorâneas.
né? Quando essa planície está, vamos dizer assim, estabilizada, sofrendo ação da abrasão marinha, criando esses paredões, que nós chamamos de falésias, nós vamos chamar essas formas de tabuleiros litorâneos, ok? Então, algumas formas superficiais aí do continente, importante de vocês entenderem. Vamos falar também um pouquinho sobre relevo submarino. Então, à medida que você sai do oceano e aprofunda no interior do oceano, nós vamos ter a plataforma continental, é o primeiro relevo. Conforme começa a se aprofundar, no final da plataforma continental, nós chamamos isso de talude, e entramos numa área que nós chamamos de região pelágica. Aí você já encontra a planície abissal, podemos encontrar algumas montanhas que são chamadas de dorsais, às vezes essas montanhas saem para fora, nós vamos chamar de ilhas. Essas ilhas podem ser vulcânicas, um conjunto dessas ilhas vamos chamar de arco de ilhas. Enfim, o mais importante hoje é nós entendermos o relevo continental. Com base nessa ideia, então, da estrutura geológica e as formas de relevo, temos 3 grandes classificações no Brasil. A primeira delas foi feita por Haroldo de Azevedo, em 1940, onde, para fins didáticos, se classificou o relevo do Brasil através somente das formas, considerando os planaltos e as planícies, áreas que recebem sedimentos e áreas que fornecem sedimentos. Então, nós temos a planície amazônica, temos a planície costeira, temos a planície do Pantanal e temos a planície dos Pampas, ok? E as áreas de planalto seriam o Planalto das Guianas, o Planalto Central, o Planalto Meridional e o Planalto Atlântico. Aqui foi feito só uma análise segundo a altimetria, sem considerar a estrutura geológica, portanto, só as formas de relevo. Dando continuidade, 10 anos depois, né, nós temos ali entre 40 e 50, o Aziz Abissaber, discípulo de Haroldo de Azevedo, vai fazer uma classificação também com base só nas formas, introduzindo alguns conhecimentos geomorfológicos. Dentro dessa lógica, então, nós vamos perceber que ele introduz uma nova unidade, que são as terras baixas, já considerando que existe uma área rebaixada. Então, do ponto de vista dos planaltos, ele mantém o Planalto das Guianas, o Planalto Central, o Planalto Meridional, o do Maranhão, o Uruguaio, o Sul Rio-Grandense, e serras e planaltos do Atlântico Leste e Sudeste. As planícies continuam as mesmas, do Pantanal litorânea e a do Amazonas, considerando que nessas áreas você tem regiões rebaixadas entre os planaltos ou planalto e planície. Importante entendermos isso. A classificação mais recente é a classificação de Jurandir L.S. Ross, de 1990, onde ele vai se valer de informações captadas pelo projeto Ratam Brasil, que ao final da ditadura militar fez todo um levantamento por radar do território brasileiro, e aí na USP ele trabalha com essas informações e desenvolve um material chamado Geografia do Brasil, onde lá, numa das unidades, você tem a classificação de relevo a partir da ideia geológica e das formas geomorfológicas. Então, ele divide o Brasil em 28 unidades geomorfológicas. E basicamente elas vão ser em planaltos, vão ser em planícies e vão ser em depressões. Então, é importante entendermos que ele não vai fazer com que os planaltos sejam só, ele vai dividir isso segundo as estruturas geológicas. Então, você tem planaltos, regiões altas, com bacias sedimentares. Então, planalto da Amazônia Oriental, vamos ter o planaltos e chapadas da bacia do Parnaíba, número 2, e os planaltos e chapadas da bacia do Paraná, número 3. Né? Então, pode ser um planalto, uma região onde tem bacia, mas em cima rocha vulcânica, que mais tarde vai dar origem à terra roxa. Temos os planaltos com intrusões e coberturas residuais de plataforma, então é estabelecido pelo número 4, aqui nessa região, a norte, residuais norte e sul amazônicos, o número 5 e o número 6. Cinturões orogênicos, então formas mais recentes, que seria o número 7, né, os planos chapadas do Atlântico Leste-Sudeste, o 8, que é o de Minas e Goiás, e os residuais do Alto Paraguai, o número 9. E entramos em núcleos cristalinos arqueados, rochas mais antigas, que seria do Planalto Borborema, número 10, e o 11, o Planalto Sul Rio-Grandense, na região sul. Ok?
Entre esses planaltos que fornecem sedimentos, vamos ter as áreas que recebem os sedimentos, portanto, então, o 23, que é do Amazonas, reduziu bastante em relação aos anteriores, o 24, que seria aqui do Araguaia, o 25, que é do Rio Guaporé, o Mato Grossense, que é o 26, e aí o 27, que seria aí a Lagoa dos Patos e Mirinhos, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, toda a extensão litorânea aqui, ó. Ok? Então, entre os planaltos e as planícies, nós vamos ter as depressões. Destaque, então, para 12, na Amazônia Ocidental, Marginal, a número 3, Norte e Sul Amazônicos, 14. Então, entre esses dois planaltos, 1 e 6, tem o 14. E aí nós vamos ter outras depressões de menor importância, como do Araguaia, Cuiabana, Alto Paraguai, Miranda. E o 19, recomendo que vocês gravem, porque é do Rio São Francisco, que cai bastante no vestibular. Gravem também o do número 20, aqui, ó, do Rio Araguaia, e a depressão periférica da borda leste do Paraná. Isso aqui também cai bastante nas universidades de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e do Paraná. Né? E a depressão periférica sul-rio-grandense, que seria o 22. Tá? Então, muita atenção a essa classificação, porque é a mais cobrada nos vestibulares. Aqui nós temos, então, alguns cortes que mostram para você algumas áreas de relevo no Brasil, que você tem que saber identificar para o vestibular também esses perfis topográficos. Então, se nós pegarmos a seção do número 1, que vai desde aqui do 5 até o 6, passamos pelo 13, o número 1, o 23, 1 de novo, aí o 14 e o 6. Então, no esquema que você vai ver agora, você percebe isso. Né? Então, você tem aqui o 5, o 13, o 1, o 23, 1 de novo, o 14 e o 6. Tem que saber esse corte, porque podem perguntar para você. Okay? Voltando no número 2 no Nordeste, sai dos planaltos do Parnaíba, o número 2, entra no 19, que é o do São Francisco, passa pelo 10, volta numa depressão e chega na regiãozinha do litoral. Então, vamos ver o perfil lá no esqueminha da frente, do Nordeste. Então, o 2, entramos no 19, o 10 e o litoral aqui, que é o 20 e pouquinho lá. Voltando no esquema, o corte do perfil que vem do Pantanal até a região litorânea. Saímos do Pantanal, passamos pelos planaltos e chapadas da Bacia do Paraná, a região onde nós encontramos a depressão periférica da borda leste da Bacia do Paraná, 7, os planaltos e chapadas do Atlântico Leste-Sudeste, depois litoral. O perfil mostra isso para vocês, ó, desde o Pantanal, passando pelo número 3, aí entra no 21, corta o 7 e litoral. Fiquem atentos com isso, porque vai ser bastante frequente isso nos vestibulares. Ok? Aqui nós temos, então, uma seção do relevo do estado de São Paulo, onde você consegue perceber as formas superficiais associadas à estrutura geológica. Então, você vê as rochas do pré-cambriano, escudo cristalino, que seria a região da Serra do Mar. Em meio a essa serra, você tem ali o Vale do Paraíba, ok? Então, saindo do pré-cambriano proterozoico, entramos no paleozoico, temos rochas sedimentares do carbonífero, a presença de carvão mineral. Aí entramos no permiano, onde você percebe, já dentro desse período final do paleozoico, uma deposição de sedimentos. Aí Triássico, Jurássico, é o momento em que nós encontramos deposição de sedimentos no Mesozoico. Nesse momento divide a Pangeia, a América do Sul e a África, e ocorre um grande derrame vulcânico, que seriam essas rochas aqui do Triássico e Cretáceo. Por sobre essa região, uma deposição de sedimentos que vai formar a terra roxa e tal. Há de se ressaltar que nesse momento ocorrem fraturas e intrusões magmáticas que vão formar, entre outras coisas, rochas graníticas aí, que seria magmática ígnea intrusiva e extrusiva. Ok? Então, esse é o perfil do relevo do estado de São Paulo. No Paraná é muito parecido. Temos a planície litorânea, a Serra do Mar, primeiro, segundo e terceiro planalto. É muito idêntico aí, não existe muita diferença. Ok? Então, vamos fazer um exercício sobre esse conteúdo que nós trabalhamos aí.
Assinale o que for correto sobre o relevo e sua dinâmica no território brasileiro. Proposição número 1, questão somatória. A classificação mais recente do relevo foi baseada em grandes unidades ou compartimentos, divididos em 3 tipos: planaltos, depressões e planícies. Questão correta. Quem fez essa classificação, acabamos de ver, foi Jurandir Rossi. Número 2. Ao longo do território brasileiro não são encontrados cadeias montanhosas formadas por dobramentos modernos. Certo. Nós não temos na nossa estrutura geológica dobramentos modernos, somente escudos cristalinos, bacias sedimentares e derrames vulcânicos. 2 correta. 4. Os fatores climáticos atuais não interferem na dinâmica do modelado do relevo brasileiro. Errado. A ação dos agentes externos foram importantes para a modelagem do relevo brasileiro. Dizer que não interfere, isso não condiz com a realidade, portanto, exercício falso. 8. As frentes de cuesta são feições do relevo que ocorrem devido à erosão diferencial e características de diversas áreas do Brasil. Isso, nós encontramos isso nas bordas dos planaltos, especialmente aí nas regiões de chapadas. No esquema anterior nós vimos essas cuestas no estado de São Paulo. Então está verdadeiro. 16. Ao longo do litoral brasileiro sucedem-se paisagens muito diversificadas. No litoral nordestino destacam-se formações arenosas dispostas paralelamente às linhas de maré. São conhecidas como enseadas, em alguns trechos circundam as escarpas da Serra do Mar. No Nordeste a gente tem pouca forma assim, ó. Não aparece isso lá. E realmente nós temos algumas características em comum com essa proposição, mas ela não está verdadeira. Lá o relevo é um pouco diferente. Então, se 1, 2 e 8, 8, 2, 10, mais 1, 11. Resposta é 11. Ok? Tranquilo. Espero que vocês tenham gostado, revisado e aprofundado esse assunto. Mais uma vez, obrigado, valeu, sucesso e até a próxima.